Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a você que está nos assistindo aqui nessa manhã pelo Facebook. Estamos aqui muito felizes, muito alegres nessa manhã por podermos iniciar o segundo trimestre de 2020, tá? Onde estaremos estudando aqui mais um assunto muito maravilhoso durante esse trimestre, são os 3 meses aí, de abril, maio e junho. O que nós vamos estudar é sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Tá? Então você que está aí chegando nesse momento, tá? Já estamos aí com alguns irmãos nos assistindo, vou só aumentar um pouquinho o volume da transmissão. Isso. Então, Deus abençoe você que tem chegado até esse momento. Então, esse será o nosso trimestre. Estaremos estudando essa revista tão maravilhosa, um assunto fantástico, muito profundo, tá? E você é bem-vindo a estar aqui iniciando conosco nesta manhã, tá bom? Então, a primeira lição de hoje, para inaugurarmos o nosso trimestre, vai estudar sobre a carta aos Efésios. Saudação aos destinatários, tá? Então, estaremos estudando aí, tá? A saudação do apóstolo Paulo. Entre outras coisas, estaremos estudando aí quem foi o escritor, tá? A data que foi escrita e o propósito da carta aos Efésios, tá? Então, temos assuntos muito importantes, maravilhosos, tá? Então, você que tem chegado aí, está conosco, tá? De vez em quando eu vou estar conferindo aqui para ver as pessoas que estão aí assistindo, que estão aí online. Vocês podem compartilhar aí o nosso vídeo para que mais pessoas possam está aí acompanhando, pode curtir, pode comentar, mande aí pra gente aí uma paz do Senhor aí, depois a gente responde todos os comentários, tá bom? Então fique à vontade aí para compartilhar, para fazer de tudo aí com essa publicação e fique conosco, né? A gente sabe que nesse horário às vezes tem até mais pessoas fazendo lives, tem escola dominical por todo o Brasil, mas prestigiar a nossa escola dominical, fique conosco aqui, tá? E é um prazer, uma alegria estar aqui com você, aqui comentando mais essa lição maravilhosa, tá bom? Então nós já vamos para o nosso textual, tá? Vamos ver aqui se depois tiver algum comentário. Quem está conosco aqui, irmã Ângela Ferreira, Deus abençoe. Pastor Dinei Costa, lá de São Tomás da Aquino, Deus abençoe, Pastor Dinei, tá? Toda a sua igreja, toda a sua cidade, sua família. Irmã Gesilene Menezes, tá? Deus abençoe, irmã Gesilene, Pastor Gesso, toda a sua família também. Irmão Ulisses Uranda, tá bom? Deus abençoe muito vocês que estão aí conosco nesse momento, tá? E nós cremos aí que vão chegar mais pessoas aí para acompanhar conosco. Então vamos lá, o textual da nossa lição de hoje diz assim: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios capítulo 1, versículo 2, tá? Então nós vemos aqui o textual onde o apóstolo Paulo ali, ele saúda os irmãos Efésios, tá? Com a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? A verdade prática para nós, que a epístola aos Efésios, ela revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Tá? Então, o que nós vamos estudar nesse trimestre vai nos revelar o propósito de Deus, a eleição da igreja, a predestinação dos salvos. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus, ele no seu propósito, ele já tinha no seu coração a igreja, os redimidos pelo sangue de Jesus. Tá? Então é o que nós vamos estudar nessa carta, que é tão maravilhosa, tão profunda, tá bom? A leitura diária, tá? A gente espera que os irmãos tenham feito, depois eu vou pôr no comentário do nosso vídeo aí, esse slide aqui. Para você que não fez, depois você pode estar lendo aí. Mesmo que já passou, não tem problema, você pode estar lendo aí as referências, até é bom que vai ficar melhor para você poder estar fixando o conteúdo, tá bom? Então, alguns textos aqui, na experiência com o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, tá? Que passou por ali, na sua terceira viagem missionária, e também algumas coisas sobre a carta mesmo aí, tá bom? Então, vamos agora à nossa leitura bíblica em classe, tá? Deus abençoe os irmãos que têm chegado, tá? Comente aí pra gente ver que você está aí, tá? Compartilha a nossa publicação. A leitura bíblica em classe está em 2 textos que nós vamos ler. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, o versículo 1 e 2, tá? Vamos ler primeiro esses 2 versículos. Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz,
da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora, Atos dos Apóstolos 19, versículo 1 ao 7. Tá? Então, Atos 19, do 1 ao 7, você que tem a sua Bíblia, abra aí, acompanhe conosco. Diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E eram, ao todo, uns 12 varões. Tá bom? Então essa é a nossa leitura. Nós vamos estar aqui nesse momento agora fazendo uma oração. Tá? Nós sabemos que hoje, em todo o nosso Brasil, o nosso presidente Bolsonaro convocou todas as lideranças eclesiásticas aí para nós fazermos um clamor, um dia de oração, de jejum. Tá? Então você, hoje, durante o seu dia, clame a Deus pelo nosso Brasil, pela nossa situação, para que Deus possa nos abençoar e para que nós não venhamos a ter aí uma calamidade, né? Tanto na questão do vírus, quanto uma questão política, né? A questão social aí, conforme nós estamos vendo, e vários desempregos, né? E outros problemas sociais. Então que Deus possa intervir em favor do nosso Brasil. Nós sabemos que Deus é poderoso, então Ele pode curar, sarar a nossa terra e pode estar entrando com providência, tá? Todos os momentos. Então vamos durante todo esse dia estar orando, tá? Sabemos que Deus, Ele atende quando um povo, uma nação junta-se com o propósito de buscar a Ele, de adorar a Ele, tá? Então durante esse dia vamos buscar. Nessa oração também você não deixe de estar clamando a Deus pelo nosso país, amém? Então, Altíssimo Deus, soberano Pai, Senhor, nós oramos aqui nesta manhã, iniciando, ó Pai, o segundo trimestre de nossa escola dominical, Senhor, ainda que nós estamos aqui online, tá? Mas nós sabemos que o Senhor, ó Pai, está conosco, com todos aqueles que estão assistindo, meu Deus, essa transmissão, aqueles que vão ver depois, tá? Senhor Jesus, continua nos abençoando, continua abençoando nossas vidas, para que nós, Senhor, jamais deixemos de buscar a Sua palavra. Meu Deus, venha abençoar o nosso país, venha abençoar a nossa nação e o mundo, Senhor, que está passando por um momento difícil, um momento de pandemia, de calamidade, Senhor. Mas entra com providência, nós sabemos que o Senhor é todo poderoso para curar, para extinguir toda doença, toda peste. Meu Deus, visita nosso país, visita nossa nação, Senhor Jesus. Não venha deixar que o nosso país venha, Senhor Jesus, quebrar, mas vem entrando com a Tua providência, iluminando, Senhor Jesus, autoridades constituídas. Meu Deus, vem abençoando as nossas lideranças políticas, todos aqueles que estão, Senhor Jesus, nesse propósito de buscar o Senhor, ó Pai. Visita e abençoa de uma forma tremenda durante o nosso dia de hoje, que estaremos clamando, meu Deus, e os próximos dias que virão, para que venha tomar decisões corretas, meu Deus, para nós e acertar aí para a nossa nação, tá? Deus, muito obrigado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Deus abençoe mais os irmãos que têm chegado, tá? Nós vemos aí mais comentários. Pastor Dinei, Deus abençoe a paz do Senhor. Irmã Ângela, irmã Tânia Vargas Nogueira também, Deus abençoe muito. Irmã Rosângela Morato, irmã Sirlene Muzi, tá? Vocês que estão conosco aí, Pastor Hélio, o nosso presbítero Leandro Mendes também, tá? Deus abençoe muito a sua presença, nosso superintendente da escola dominical. Nós vimos até, irmãos, transmitir a nossa escola lá direto da igreja hoje, tá? Só que deu um probleminha, nós não conseguimos conexão lá, então por isso que a gente voltou aqui para fazer aqui em casa, tá? Mas Deus abençoe você que tem estado conosco. O importante é a gente ter esse contato aqui, estarmos juntos para nós fazermos aí a nossa aula. Então, que Deus abençoe a nossa aula nessa manhã, tá bom? Então vamos mais aí. Quais são os objetivos dessa aula de hoje? Nós temos 3 objetivos. Apresentar a autoria e a data dessa epístola de Paulo aos Efésios, identificar a quem ela foi dirigida, ele escreveu ela para quem, e os propósitos da escrita, a mensagem que é contida, tá? Então, ao terminar essa aula, nós vamos ter esses 3 objetivos aí na nossa mente aí, para que nós não venhamos ter dúvida no resto das lições aí que vão seguir, tá? Então, a nossa revista é essa aqui, irmã Thaís também, de Souza Nogueira, Deus abençoe você, presbítero Antônio José, toda a sua família, tá? Deus abençoe muito aí por estarem conosco, tá?
o pastor Dinei Costa está mandando aí uma paz do Senhor da sua esposa Luciana, tá? Deus abençoe também a Luciana e todos os irmãos aí do São Tomás de Aquino, tá? Então, o que nós vamos estudar aqui nesse trimestre, tá? São 3 lições. Então, hoje a carta, vamos estudar a saudação, depois vamos estudar vários assuntos maravilhosos, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, tá? Tanto que é sublime as bênçãos que nós alcançamos, eleição e predestinação da igreja, né? Como corpo de Cristo. Cristo é cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado a salvação, a redenção da humanidade através da igreja, né? A igreja faz parte aí dos salvos do Senhor. Então, nós vamos estudar isso na lição número 3. A 4 vai estudar sobre a iluminação espiritual do crente. A lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição 6, a condição dos gentios sem Deus. 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. 9, o mistério da unidade revelado. 10, a intercessão pelos Efésios. 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. 12, a conduta do crente em relação à família. E número 13, a batalha espiritual e as armas do cristão, do crente. Tá? Então, não perca aí a nossa escola bíblica dominical todas as manhãs, enquanto a gente não conseguir voltar a fazer nosso tempo normalmente, as atividades normais na igreja, nós vamos fazendo online para que você não perca os assuntos, tá? Não perca aí a continuação, tá bom? Quem é o comentarista do nosso trimestre? É o pastor Douglas Batista, tá? E ele recentemente aí a gente estudou uma lição bíblica que foi comentada por ele, tá? Que foi no segundo trimestre de 2018, exatamente 2 anos atrás, nós estudamos aqui a lição sobre valores cristãos, tá? Foi uma lição muito maravilhosa, várias questões morais sobre ética cristã, tá? Inclusive tem também um livro dele, chama Valores Cristãos, da CPAD. Então, foi muito bom esse trimestre na época aqui, onde nós aprendemos muita coisa sobre ética cristã. E agora, nós estamos aí mais com uma lição comentada por ele, que é a Igreja Eleita, tá? E nós temos também o livro aí que nós vamos usar também durante as nossas aulas, tá? O livro de apoio que nos ajuda muito aí em nossa preparação de aula, com bastante subsídios. Então, tem sido uma bênção. Então, quem é esse pastor aqui, Douglas Batista? Vamos estar falando um pouquinho aqui rapidinho para a gente já comentar a lição. Então, ele é pastor na igreja do Distrito Federal, tá? Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal. Então, ele é doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento, mestre em ciências das religiões, pós-graduado em docência do ensino superior também, e licenciado em educação religiosa e filosofia também. Tá? Então, ele é pastor lá no Distrito Federal, da nossa Assembleia de Deus Missão, e também presidente, né, da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e também da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil. Tá? Então, ele também é segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus do Brasil e do Goiás, tá? E diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Tá? Então, tem sido uma bênção também o nosso pastor Douglas Batista, nossos comentários que ele deixou para nós nas 3 lições, tá? Então, vai ser uma bênção, tá? Então, vamos já para a nossa introdução, para que a gente venha fazer aí a nossa lição e aprendemos bastante. Então, a introdução diz assim: a Epístola aos Efésios, ela é denominada Coroa dos Escritos de Paulo e Rainha das Epístolas, tá? Por quê? Porque devido à sua mensagem, uma mensagem tão sublime, uma mensagem tão profunda, ela é uma carta muito maravilhosa de você ler. Você vê verdades reveladas ali, tá, na carta de Paulo aos Efésios, que você vê, por isso que ela é a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas, devido à profundidade dos assuntos que são abordados nela. Tá bom? O propósito eterno de Deus por meio de Jesus Cristo. Essa carta vem nos mostrar isso. Vem nos mostrar que Deus, na eternidade, no seu propósito, Ele quis formar a igreja, tá? que é constituída, que é formada por todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Então a igreja, de um modo geral, ela é universal pela Bíblia. Por quê? Todos aqueles no mundo que aceitaram Jesus e estão vivendo com Ele fazem parte da igreja. Tanto os que já morreram lá do princípio e como nós hoje, tá? Então
a igreja é um corpo universal, assim como nós temos a igreja local, cada cidade, cada bairro tem a sua igreja local, mas ao mesmo tempo a igreja ela é universal. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, tá? Então, a igreja, ela começou a existir, né? Ela foi inaugurada com a morte de Jesus, mas o seu projeto é antes da fundação do mundo. Quer dizer, Deus já tinha o projeto de unir judeus e gentios num só corpo, formando os salvos do Senhor. Tá? Então isso é coisa que nós vamos estudar aí durante o nosso trimestre, para nós aprendermos mais. O que nós vamos abordar também? As principais abordagens doutrinárias da epístola. Quais são as principais doutrinas que essa epístola ensina para nós? Então nas próximas aulas, nós vamos estudar vários assuntos, por exemplo, as bênçãos de Deus, o tanto que é sublime as bênçãos de Deus, inclusive bênçãos espirituais, tá? Que muitas vezes as pessoas pensam que ser abençoado é só materialmente falando, não, bênçãos muitas vezes espirituais, tá? O que Deus preparou para nós. Então nós vamos ver assuntos sobre aí como a eleição, tá? A eleição da igreja, predestinação dos salvos em Jesus Cristo. Nós vamos estudar aí sobre a santificação, a nova maneira de viver, que uma das coisas que o apóstolo Paulo ensinou ali aos Efésios, que nós estávamos mortos em pecados e delitos, mas ressuscitamos com Cristo e agora estamos vivendo uma nova vida, somos novas criaturas, tá? Por meio dele, tá? E a nossa salvação vem pela graça, pelo dom imerecido de Deus. Então são assuntos que nós vamos ver. Nós temos livre-arbítrio para escolher essa salvação, tá? Entre esses assuntos principais. Essa carta também, ela nos dá vários conceitos, tá? Conselhos para as famílias, como o marido tratar a mulher, como a mulher tratar o marido, como tratar os filhos, servos e senhores ou patrões empregados, tá? E também fala sobre batalha espiritual. Então ela aborda muitos assuntos. Ela é uma carta pequena, com apenas 6 capítulos. Você lê ela assim até rápido, mas quando você para ali para meditar em textos, em versículos ali, você vê que é muito profunda, tá? Então é bem importante a gente poder estar aí estudando aí, tá? E essa epístola nos levará à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da vida cristã. Porque quando ela nos mostra o nosso estado e o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e como ele muda a vida das pessoas, isso nos faz adorar a Deus cada vez mais. Adoramos ele pelo que ele é. Adoramos a Deus porque ele é Deus, ele é digno de toda honra, glória, todo louvor. Mas quando nós olhamos o que ele fez por nossa vida, por nossa salvação, que não éramos dignos, mas ele mesmo assim nos amou, pela sua graça nos chamou, nós adoramos a ele e queremos cada dia nos aperfeiçoar mais na nossa caminhada, tá bom? Então nós já vamos seguir mais. Deus abençoe também nosso obreiro Leandro Alves, tá? Pai do Senhor, meu querido, que está conosco aí, tá? Em Paraíso, por irmãos, tá, né? Leandro Alves. Então Deus abençoe muito você, toda a igreja aí de São Sebastião do Paraíso, pastor Carlos Silva, sua família, pastor William também, que está lá no Diamantina, tá? Então Deus abençoe muito vocês aí. Então o primeiro tópico, irmãos, vamos já na nossa lição, agora iniciando o comentário. O primeiro subtópico fala sobre autoria. Então no primeiro versículo, o próprio apóstolo Paulo já começa falando, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Tá? Repetiu o apóstolo aqui, mas é só Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Tá? Então o próprio apóstolo Paulo ele já se identifica ali como o que está escrevendo aquela carta. Tá? Aí nós vamos ver uma coisa muito interessante, tá? Leandro Mendes também, Deus abençoe o superintendente da escola dominical, tá bom? Todos os irmãos aqui do Itaú também que estão acompanhando, tá? Deus abençoe vocês aí, tá? Compartilhe, comente no nosso vídeo aí, tá? Que nós tenhamos aí um maior alcance, tá bom? E essa mensagem seja levada aí a mais pessoas. Nós vamos ver que no livro de Atos ali, o apóstolo Paulo, quando começa a contar a sua história ali, começa com o nome Saulo, tá? E depois de alguns capítulos ali, quando ele encontra com Jesus ali, tá? Que Jesus fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá? E de repente ele fica cego ali, ele é levado à cidade, e de repente Deus manda um homem de Deus ali, chamado Ananias, ir lá e orar por ele, falando para ele, vai lá, porque para mim ele é um vaso escolhido. Tá? Então foi lá, orou por ele, Paulo começou a enxergar novamente, e ele começou a estar ali com a igreja, trabalhando para o Senhor. Depois de um certo texto ali, começa a apresentar apenas como Paulo, depois não chama ele mais de Saulo. Tá? Por que tem essa diferença? Porque nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele tinha uma dupla cidadania. Tá? Ele era judeu, mas ao mesmo tempo também ele era romano. A história diz que seu pai era romano, tá? E sua mãe era judia, então ele tinha uma dupla cidadania. Tá? Então,
O seu nome Saulo era um nome judeu, tá? Era um nome que ele era conhecido no Sinédrio, entre os judeus, e o nome Paulo era o seu nome romano, tá? Nome de cidadania romano, tá? Então Saulo vem lá do hebraico Saul, tem até a origem no próprio nome do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que também era da mesma tribo dele, que o apóstolo Paulo ele era da tribo de Benjamim, tá? Então o nome Saulo vem da origem de Saul, que significa solicitado, tá? Mas nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, ele sempre se identificava como Paulo, que era o nome de origem romana, que significava pequeno, tá? Então, devido a ele ser o apóstolo dos gentios, o homem que evangelizou também muitos judeus, mas a maior parte do seu ministério, das suas viagens, foi as cidades romanas, as cidades dos gentios, tá? Então nós vamos ver que ele certamente gostava mais de usar o nome Paulo, tá? Devido à sua essência ali, está pregando mais para os gentios, mais para as pessoas de origem romana, tá? Mas ele tinha esses dois nomes, até há pessoas que dizem assim, quando ele encontrou Jesus, ele foi transformado de Saulo em Paulo. Não, ele tinha os dois nomes, porque ele tinha dupla cidadania, tá? Mas ele preferiu ser chamado de Paulo, tá? Que era um nome romano, que significa pequeno, devido a ele também reconhecer a sua pequenez, né, como um apóstolo aí do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então ele foi o autor da carta. Se você ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo, já fala lá, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, tá? E a sua assinatura, ele sempre, nas suas cartas, ele sempre se identificou como Paulo, tá? O que nós dissemos aqui, tá? Ele não usava o nome Saulo devido ele achar melhor aí esse contato com os gentios, o nome Paulo, tá? E a autoridade apostólica, ele nos diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus. No primeiro versículo de Efésios 1:1, ele fala que é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não foi ele que se autonomeou, não foi ele que escolheu ser um apóstolo. Tá? Que os apóstolos, no princípio, eram aqueles 12 discípulos que Jesus treinou. Então, eles se tornaram os 12 apóstolos. Sabemos que Judas Iscariote se enforcou, né? Mas depois ali eles tiveram ali uma eleição na igreja ali, e elegeram o outro no lugar de Judas. Tá? Mas o apóstolo Paulo, mais lá na frente, pela vontade de Deus, ele foi eleito também. Deus escolheu como um apóstolo. Tá? Em Gálatas 1, versículo 1, diz que ele é apóstolo não escolhido por homens, tá? Então o próprio Deus o escolheu assim, tá? Então sempre nas suas cartas ele se identificava como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, tá bom? Vamos mais. Terceiro subtópico do primeiro tópico fala uma epístola da prisão, tá? Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele teve 3 viagens missionárias, tá? Você pode ver muito bem isso no livro de Atos dos Apóstolos, tá? E depois, o que acontece? Depois que terminou a terceira viagem missionária, ele voltou para Jerusalém, tá? Mesmo que ele teve uma revelação que se ele fosse para Jerusalém, na Páscoa ele seria preso, tá bom? E o que acontece? Ele foi para lá e de lá teve um tumulto, acabaram que prenderam ele. E o apóstolo Paulo, ele ficou preso 2 vezes. Se você acompanhar ali o final do livro de Atos, nós vamos ver que ele passou 2 anos preso na cidade de Cesareia, e depois ali teve aquela viagem até Roma, tá? Onde teve ali várias coisas ali na viagem ali. Nós vamos ver que até o barco que estava lá bateu e quebrou, se espatifou tudo pelo mar ali. Depois arrumaram o outro, acabou de chegar em Roma. E ele ficou preso mais 2 anos em Roma, tá? Então, essa carta aqui foi uma das cartas que foi escrita quando ele estava preso em Roma, tá? Nós sabemos que ele ficou preso em Roma 2 anos. E depois teve a sua sentença lá e ele foi morto, segundo a história, decapitado, tá? Então, nós não temos relatos que o apóstolo Paulo escreveu nenhuma carta quando estava preso em Cesareia, tá? Então ele ficou preso primeiro em Cesareia, depois que ele ficou preso em Roma e veio morrer em Roma lá, tá? Então, os teólogos, os estudiosos falam que ele escreveu as cartas da prisão quando estava preso na cidade de Roma, tá? Então Deus abençoe mais irmãos que têm chegado conosco. Pastor Hélio Almada, que é o nosso pastor local. Deus abençoe você, irmã Sirlene Muso, toda a sua família. Irmã Marlene Moraes também, irmão Carlinho, Deus abençoe muito. Tá? Irmã Helena Maria Queiroz também, Deus abençoe muito. Tá? Mais alguém? Irmã Ângela também, Deus abençoe muito. Tá? Mais alguém? Aí vocês comentem aí, se tiver tudo certinho, se tiver meio baixo o áudio, alguma coisa, comenta aí para que a gente possa acertar, porque a gente está transmitindo ao vivo. Tá? Então a gente vai acompanhando os comentários aqui, mas
Se, por exemplo, tiver alguma coisa com a imagem, com o áudio e não tiver audível, a gente vê o que a gente pode fazer aqui, para que todos possam alcançar bem essa mensagem. Amém? Então, Deus abençoe muito, tá? Compartilhe aí para mais pessoas assistirem. Então, ele escreveu enquanto estava preso em Roma, tá? Nós temos 3 versículos nessa carta que identificam essa ideia da prisão. Efésios 3:1. Ele se diz o prisioneiro em Jesus Cristo, tá? Efésios 4:1, o preso do Senhor. E Efésios 6:20, o embaixador em cadeias. Nessa prisão, Manjandira, Deus abençoe. O presbítero João Militão também, Deus abençoe você, toda a sua família, tá? Que está conosco aí, Deus abençoe de uma forma tremenda. Então, nós vamos acompanhar pela história que nessa cadeia que ele estava em Roma aqui, ele podia escrever cartas, poderia receber visitas dos irmãos, né? Então foram 2 anos que ele passou preso ali, mas era uma prisão em que ele tinha ali esse tipo de liberdade. Ele não saía ali da casa que ele estava ali, mas os soldados deixavam os irmãos entrarem, deixavam os irmãos saírem. Então ali ele pregava na prisão, ele escreveu 4 cartas que nós vamos mostrar aqui. Então ali ele tinha uma certa liberdade que ajudou ele, inclusive, a escrever essa carta tão belíssima, tá? Então, quando nós olhamos pelo lado aí das cartas de Paulo, nós vamos ver que ele escreveu 13 cartas, tá? E elas são divididas em 4 grupos, quando nós vamos estudar as suas 4 cartas. Então nós vamos ver que elas são divididas em epístolas escatológicas, tá? Que é a 1ª e 2ª Tessalonicenses, são cartas escatológicas, onde ele revela várias coisas, o arrebatamento da igreja, revela sobre o anticristo, sobre a apostasia do fim dos tempos, então várias coisas ali ele revela, tá? São 2 cartas maravilhosas. Existem também as cartas soteriológicas. Quando nós falamos soteriologia, estamos falando de salvação. Tá? O termo soteriologia vem de logia, estudo, e sotério, salvação. Então, são cartas que revelam a salvação, que estudam a salvação bem profunda. Então, o livro de Romanos, quando você vê lá a carta de Paulo aos Romanos, que profundidade. Tá? 1ª e 2ª Coríntios também, tá? E fala bastante sobre salvação. E também em Gálatas. Tá? Deus abençoe a irmã Helena Maria Queiroz, que a transmissão está muito boa. Deus abençoe. Tá? Que bom que está chegando bem a imagem, o áudio para os irmãos. Temos também as cartas pastorais. O apóstolo Paulo escreveu 3 cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Tá? Então, ele fala para esses pastores aí que são Timóteo e Tito, vários conselhos ali. Tá? Ainda mais que o apóstolo Paulo sabia que a sua morte era chegada. Tá? Então, ele escreveu essas cartas ali. Deixa eu ver de novo. Então, tá? Deus abençoe. Leandro Teixeira também, lá em Passos, tá? Assembleia de Deus, lá do Coimbras, tá? Lá de Passos. Então, Deus abençoe muito também você, toda a sua família que está conosco, aí, os irmãos de Passos que estão assistindo, tá? Tem sido uma bênção, tá? E o apóstolo Paulo escreveu as últimas 4 cartas da prisão, que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, essas aqui foram as 4 últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então ele teve até mais tempo, né? Então de repente as pessoas olham assim, por que essas 4 cartas têm aí algumas diferenças, uma profundidade a mais? Porque ele teve mais tempo de escrever, ele tinha mais experiência também, devido ao seu ministério aí, ter passado por vários anos, ele ter passado por várias igrejas, ensinado em vários locais. Então a experiência que ele também adquiriu ao longo dos anos também ajudou ele a ter tempo de escrever ali, como ele estava preso, então ele não estava viajando, então ele teve tempo de escrever. E dessa carta aos Efésios aí, que é considerada a coroa das epístolas, você vai ver que ela aparece muito em muitos textos com Colossenses, tá? Então depois que você tiver um tempo aí, leia a carta de Paulo aos Efésios completa, e depois leia Colossenses também, você vai ver que muitos textos são parecidos, tá? Devido às vezes até às necessidades das igrejas ali serem parecidas também, que eram igrejas até próximas, as regiões ali eram próximas, tá? Então as cartas de Paulo são divididas nesses 4 grupos, tá bom? Escatológicas, soteriológicas, pastorais e as cartas da prisão, onde o livro de Efésios está incluído aí, a carta de Paulo aos Efésios, tá? A data, ela foi escrita, igual eu disse aqui, depois que o apóstolo Paulo terminou suas 3 viagens missionárias, e ele estava em prisão domiciliar em Roma, tá? Igual nós dissemos aqui agora mesmo, não tem relatos que ele escreveu nenhuma carta preso em Cesareia. Ele passou 2 anos preso em Cesareia, não tem relato que ele escreveu nenhuma carta lá. Ele escreveu cartas na prisão de Roma, tá? Que tudo que indica lá, né? Ele mesmo diz aí que durante 2 anos lá passou visitando, as pessoas visitaram ele, passou escrevendo, tá? Cartas, tá?
Mangesiano Lorena também, Deus abençoe muito toda a sua família, tá? Deus abençoe muito, minha esposa também que está me ajudando aqui, tá? Que às vezes ao vivo, irmãos, é difícil a gente poder ver todos os comentários, então ela me ajuda aqui quando vai vendo algum comentário, tá? Então Deus abençoe. Então a data provável que os teólogos e os historiadores acham que essa carta foi escrita foi entre 61 e 62 depois de Cristo, porque eles acham pela história, pelas datas ali, que o apóstolo Paulo chegou em Roma ali, como preso, no ano 60 a 61 depois de Cristo. Tá? Então, se ele chegou no ano 60, vamos supor que ele ficou preso de 60 a 62 depois de Cristo, então ele deve ter escrito aí mais ou menos no seu último ano, aí, entre 61 e 62. Tá? Então, ele escreveu essa carta e mais outras cartas, por exemplo, a carta de Colossenses, a história diz aí que foram levadas juntas. Né? Quem levou essas cartas se ele estava preso? Tíquico, o irmão Tíquico, foi o portador da carta, inclusive de outras cartas também, tá? Então o apóstolo Paulo escrevia, confiava muito nesse cooperador, nesse homem de Deus que entregava ali essa carta. E essa carta também era uma carta recorrente ali, então ela não foi usada só na igreja de Éfeso, né? A história vai nos falar, os historiadores, eles acham aí que quando chegou nas igrejas que as cartas eram destinadas, os irmãos ali copiavam essas cartas, né, faziam várias cópias delas, porque na época não tinha aí o Xerox, né, então tinha que copiar palavra por palavra, copiar a carta inteira e levavam para as outras igrejas também, para poder ser cartas correntes ali. Então todas as igrejas poderiam acessar essas cartas aí, tá? A princípio foi escrito para a igreja de Éfeso, mas é uma carta aí que chegou em várias igrejas, tá? Então é bem importante entender isso aqui. Na cidade de Éfeso também nós vamos ver ali que passou ali vários homens ali, o comentarista nos fala aí, tá? Que por ali passou alguns homens, você que tem a sua revista aí, você pode olhar isso aí no finalzinho do último subtópico aí, que é a data, aí vai falar aí que passou homens como Apolo, foi um grande pregador eloquente ali, nós vamos ver Priscila e Áquila, Timóteo, tá? O pastor Timóteo, esse foi pastor ali, inclusive até mesmo o apóstolo João, tá? O que escreveu lá, 1º, 2º, 3º João, o Evangelho de João e o Apocalipse, também a história diz que ele foi pastor na igreja de Éfeso, tá? Então foi uma igreja ali que teve homens na sua frente ali, tá? Com a mensagem firme, e nós vamos ver que lá em Apocalipse, onde João, o apóstolo ali, ele vê Jesus dá a revelação ali sobre as 7 cartas das igrejas ali da Ásia Menor. Então nós vamos ver que existe ali também uma carta para a igreja de Éfeso lá na frente. Tá? Então é uma igreja que foi muito abençoada, teve uma revelação tão grande pelo apóstolo Paulo e lá na frente até mesmo pelo apóstolo João também. Tá? Então uma bênção muito maravilhosa. Tá? Tem minha prima também, Lady Dayane, que está assistindo, está lá no estado de São Paulo. Deus abençoe muito você e toda a sua família, vocês estão aí no estado de São Paulo. Tá? Muito obrigado aí. Tá? Irmã Deise Martins também, tá? Deus abençoe você, sua família, irmão Eltinho, tá? É uma bênção estar tendo vocês aí na nossa companhia, tá? Então o apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, é o autor da carta aos Efésios. A sua data de autoria, que ele escreveu essa carta, se dá no ano de 61 ou 62 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma, tá bom? Então esse é o resumo do primeiro tópico. Deus abençoe também nosso presbítero Marcelo Silva, que está na cidade franca, ele, o Fabíola, toda a sua família, tá? Vocês que estão aí, Deus abençoe muito aí, tá? Continue conosco aí até o final da nossa aula. Agora nós vamos para o segundo tópico, que na verdade aqui, esqueci de mudar aqui em cima aqui. O segundo tópico vai falar sobre os destinatários, tá? Então os destinatários aqui é a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, irmãos, ela foi fundada no ano de 1050 a.C. Então ela é um centro político da Ásia Menor, hoje é a atual Turquia. Naquela época, ela era uma cidade com mais ou menos aí, segundo a história, 500 mil pessoas, 500 mil habitantes. Então, era uma cidade muito grande na época, né? Inclusive hoje, se você tiver uma cidade com 500 mil habitantes aí, são muitas pessoas, né? Então, se a gente olhar aqui, o mapa da época aqui, esses mapas aí você pode... Geralmente, quando você tem uma Bíblia aí, no final sempre tem lá os mapas do mundo antigo, das viagens de Paulo. Então, o mundo daquela época era mais ou menos habitado, era mais ou menos isso aqui só. Tá? Então, tinha aqui parte do Egito, da Líbia aqui, a Etiópia, mais para baixo um pouquinho da África, e mais aqui a parte onde ficava Israel aqui, vou chegar mais para frente. Então, Israel, Jerusalém ficava bem aqui no cantinho, e aqui subia Samaria, Damasco, a região de Antioquia mais aqui em cima, tá? E depois ia vindo aqui, então aqui tinha Tarso, Antioquia, outra Antioquia, que a gente tinha 2, né? Antioquia da Síria
que é essa primeira aqui, e Antioquia da Pisídia, tá? Que ficava aqui perto de Laodiceia, da Frígia, tá? Então, Éfeso está aqui onde está o meu Deus, mais ou menos. Então, se você for ver, aqui está Jerusalém, e aqui está a cidade de Éfeso, tá? E aqui estava Corinto, tá? Atenas, todas as cidades que o apóstolo Paulo passou. Bereia, Tessalônica, Filipos, Troades, Pérgamo, Esmirna, todas as cidades aqui foram visitadas por ele, tá? E aqui ficava, tá, a cidade de Roma, tá? Então você pode ver que Roma e Jerusalém eram bem distantes aí. Tá? Nessa época aqui, nós sabemos que quem dominava Israel era o Império Romano, então o Império Romano era o maior que já teve em questão aí de alcance, né? Ele alcançou todo mundo habitado na época, né? Tá? Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele fez bastante viagens, tá? Então se você tiver na sua Bíblia aí, ou na internet mesmo, você pode pesquisar, você vai ver as viagens dele. Então, olha para você ver, em 3 viagens ele passou por todas essas cidades aqui, pregando, constituindo igrejas, tá bom? Ele passou ali formando igreja ali, geralmente ele chegava na igreja, pregava ali, formava essa igreja, e quando já aquela igreja tinha condição de caminhar sozinha, ele deixava aquela igreja ali e partia para outra cidade para evangelizar e fazia o mesmo sistema. Às vezes ele voltava naquela cidade, às vezes não, mas ele tinha também cooperadores, obreiros com ele ali que também iam nas igrejas para ver o trabalho ali, ele constituía pastores também. Então ele foi um homem que viajou muito pelo mundo. Se você ver lá em 2 Coríntios, você vai ver que o apóstolo Paulo sofreu muito no mundo aí, perseguições, foi ameaçado de morte, esteve preso várias vezes. Eu falei só de 2 prisões aqui, que é a prisão lá de Cesareia 2 anos, em Roma 2 anos, mas ele passou em outros locais também, prisões aí, que às vezes não são relatadas, mas lá em 2 Coríntios ele relata isso aí, tá? Foi apedrejado, sofreu, torturado, né? Então, ele sofreu muito, mas no final ele teve a recompensa, né? Ele mesmo se dizia ali que estava chegando ao fim ali abençoado, tá? Com a coroa da justiça ali, cumpriu o seu caminho, sua missão, tá? Então, a cidade de Éfeso ficava aqui. Então, ele visitou a cidade de Éfeso na sua 3ª viagem missionária, na última viagem. Tá? E ele ficou na cidade de Éfeso por 3 anos pregando ali. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui algumas fotos lá de hoje. Né? Hoje a cidade de Éfeso não é mais habitada, né? Existe lá um grande movimento de turistas, tá? As pessoas vão lá para ver as ruínas, tá? Mas não existe a cidade mais habitada, tá? Então, é uma cidade histórica aí, cheia de ruínas, tá bom? Então depois vocês pesquisam, porque esse mapa que às vezes pode ser que não fique tão bom para ver aí da transmissão, tá? Mas vocês vão ver aí depois na internet ou na Bíblia de vocês aí, tem as descrições certinhas das cidades que ele visitou, que ele fez as viagens missionárias ali, tá? E no final da sua vida ele acabou morrendo em Roma, tá bom? Vamos lá então. Aqui nós vamos ver um mapa assim um pouquinho maior. Uma coisa importante, Éfeso ficava aqui, né? Se você for ver aqui, cruzando o mar, já chegava em Atenas, Corinto, que era a região da Grécia. E a cidade de Éfeso, ela ficava numa região, naquela época, era chamada de Ásia Menor. Mas nós não podemos confundir Ásia Menor com o continente da Ásia hoje. Tá bom? Que a Ásia Menor naquela época fala do país da Turquia hoje. Então toda vez que você vê na Bíblia falar sobre Ásia Menor, está falando da Turquia. Tá? O país que hoje se chama Turquia. Então aqui ficava as 7 igrejas que Jesus mandou ali o apóstolo João escrever as 7 cartas, então ficava tudo por aqui, tá? Éfeso, Laodiceia, Filadélfia, tá? Esmirna, tá? Sardes, então todas essas igrejas ficavam aqui bem próximas uma da outra aqui, tá? Na Turquia, tá? Então eu pus esse mapa um pouco mais moderno para vocês verem, tá? Então a Turquia ficava aqui bem perto aqui da Geórgia, da Rússia, da Bulgária, Macedônia, tá? Hoje, né? Tá? Naquela época era tudo conhecido como Ásia Menor e hoje é a Turquia, tá bom? Então muito importante a gente saber isso. E nós vemos aqui algumas ruínas, tá? Então, como eu disse para vocês, é uma cidade aí que tem ruínas aí preservadas, né? É uma cidade com mais de 3.000 anos que ela foi fundada, tá? Então, naquela época, ela era um centro econômico, uma das principais cidades. Por quê? Porque ela ficava bem perto aqui do Mar Egeu, então geralmente era uma porta de entrada ali para a Ásia Menor. Tinha um porto ali, então geralmente as embarcações chegavam aqui e depois iam para as outras cidades da Ásia Menor. Então, vemos aqui algumas ruínas. Tá? Temos aqui também, aqui havia uma descida bem grande aqui, tá? Então, ruínas ali do templo da deusa pagã Artemis, ou deusa Diana, tá? Também. Então, e aqui também mais ruínas, tá? Então, ruínas bem preservadas, tá vendo? Aqui nós vamos ver algumas fotos aqui de ruínas também, tá? Havia uma arena ali, bem grande essa arena aqui,
onde ali eles viam disputas ali de gladiadores, com leões, tá? Jogos ali, tá? Então era uma arena bem grande, se você for ver pela época, né? Pelo que eles tinham na época ali, ela foi bem feita, né? Então hoje as nossas arenas, estádios de futebol, né, são baseados aí nessas arenas antigas dos jogos aí olímpicos que eles tinham na época, né? E várias coisas. Então havia aí uma grande arena também, tá? Cabiam muitas pessoas aqui, porque a cidade era muito grande, tá? Então Deus abençoe mais irmãos que têm chegado conosco aí, você que está assistindo, convide toda a sua família para estar conosco, compartilhe, tá bom? Então, depois você pode estar pesquisando também, né? A gente sempre não vai colocar tudo aqui, por quê? Porque o que a gente quer incentivar é que você aprenda e também pesquise, né? Então, é que você tiver um tempinho, vou estudar lá sobre a carta de Paulo aos Efésios. Essa semana eu publiquei 2 vídeos lá no meu perfil do Facebook e na página da Escola Dominical da Assembleia de Deus também. Então, eu coloquei 2 vídeos lá do arqueólogo Rodrigo Silva, que ele esteve lá pessoalmente. Então, ele falou um pouquinho sobre, ele mostrou algumas imagens lá da cidade de Éfeso, contou um pouco da história lá. Então, você pode estar acompanhando também. Pesquise, né? Pesquise também na internet como que era aquela cidade, ou inclusive outras cidades, porque quando a gente entende um pouquinho sobre geografia bíblica, também melhora bastante o nosso conhecimento e a gente pode interpretar mais coisas, né? O Pedro Leandro está falando que Deus abençoe também os seus sobrinhos, né? Então Deus abençoe toda a família Mandês, todos que estão assistindo. Então, quando o apóstolo Paulo chegou lá, ele encontrou uma cidade que tinha uma religiosidade, né? Mas qual a religiosidade que tinha lá? A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou Artemis, tá? Você vai ver os 2 jeitos de falar, e todos os 2 jeitos são jeitos comuns, tá? Geralmente tem o acento no A, a gente fala Ártemis, mas se você ver também falar Artemis, tá? Ou também como os romanos chamavam ela de Diana dos Efésios. Então era uma deusa pagã, tá? Que tinha ali um grande templo naquela cidade, que gastou muitos anos para ser construído, tá? Foi até destruído, reconstruído várias vezes, existe até ruínas de lá, igual eu mostrei aqui. E a economia era baseada nisso, por quê? Ali havia muitos ourives e muitos artífices que faziam comércio de nichos de prata. Então eles vendiam pequenas imagens ali para as pessoas que visitavam. Diz a história que até mesmo para você entrar em Éfeso você tinha que pagar uma taxa, né? Então os historiadores dizem assim que era cobrada uma certa taxa ali, porque era uma cidade turística e as pessoas iam acabar comprando ali imagens, essas coisas. Então era uma cidade com idolatria pagã, tá? E nós vamos ver que ali o apóstolo Paulo, ele fundou uma igreja ali. Quando ele chegou ali, nós vamos ver lá em Atos 20, Atos 19 ali, e o 20, nós vamos ver que o apóstolo Paulo chegou ali e encontrou 12 discípulos. E quando ele encontrou esses 12 discípulos, perguntou: vocês foram batizados em nome de quem? Nós fomos batizados por João Batista, no batismo de João Batista, né? E vocês conhecem o Espírito Santo? Não, nós nem ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Então ali o apóstolo Paulo, né, ele ficou com aqueles 12 ali, mostrou para eles ali agora sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, rebatizou eles, porque eles foram batizados no batismo de arrependimento de João Batista. Mas agora, depois que antes de Jesus subir aos céus, ele com a sua comissão ele mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a igreja seguiu fazendo essa ordenança de Jesus, que era batizar ali os discípulos, novos discípulos, e também a ceia do Senhor como um memorial da sua morte, tá? Então, ali o apóstolo Paulo ficou ali por 3 anos. No começo que ele chegou lá com esses 12 discípulos, ele discipulou eles ali, e ele foi pregar na sinagoga. Onde era? O que era a sinagoga? A sinagoga eram os locais onde os judeus ali ensinavam a lei, a Torá. Então eram os locais ali que eles se reuniam ali, tá? Pelo menos todos os sábados, né? Mas geralmente as sinagogas ficavam abertas ali todos os dias, para os judeus estudarem a Torá. E geralmente o apóstolo Paulo sempre ia primeiro ali tentar pregar aos judeus, convencer os judeus que Jesus é o Messias que eles esperavam. O Messias que estava previsto no Antigo Testamento. Mas conforme a gente sempre viu em todo o Novo Testamento, ele não foi muito bem aceito pelos judeus. E durante os 3 meses que ele tentou ali ensinar eles ali sobre Jesus, eles não aceitaram e ele foi expulso da sinagoga. Mas ele não desistiu por isso. O que ele fez? Ele foi, alugou um outro salão na cidade de Éfeso e continuou pregando ali durante o tempo ali, até que ficou 3 anos naquela cidade. Então foi uma cidade que ele evangelizou ali, tá? Durante muito, muito tempo ali, nesses 3 anos.
E de repente, ali, a Bíblia vai nos falar em Atos que aconteceu vários milagres, tá? Pessoas eram curadas, tá? Viviane também, João Paulo, Deus abençoe muito a presença de vocês, irmão Geraldo também, Deus abençoe muito vocês que têm chegado aí conosco. Fique conosco até o fim dessa aula, aí estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios, tá? Tem sido uma bênção. Então nós vamos ver lá em Atos que o apóstolo Paulo estava orando ali, Deus estava realizando milagres, estava curando, diz que até mesmo a roupa ali, por exemplo, que o apóstolo Paulo tocava, as pessoas eram curadas, tá? Mas isso aí pelo poder do Espírito Santo, tá? Não estamos falando aqui para ninguém, assim, que agora na roupa nós vamos fazer isso e tal, não. O que cura é o poder do Espírito Santo. Mas ali o que quer dizer o texto é que os milagres eram tão grandes e evidentes que o povo de Éfeso começou a perceber que o Deus verdadeiro que o apóstolo Paulo estava pregando, esse era o Deus verdadeiro. Tá? Que a deusa Diana era simplesmente uma deusa que estava sendo adorada ali, mas ela não fazia nada. Né? Então, o que ele quis mostrar que Deus estava com ele, com a igreja ali que foi fundada, tá? E estavam acontecendo os milagres, de modo que as pessoas ali que praticavam ocultismo, magia, eles estavam se convertendo. E pessoas que compravam esses ídolos, essas coisas também estavam se convertendo, de modo que as pessoas que fabricavam esses ídolos, esses artistas, estavam ficando preocupados. Por quê? Se o povo parar de comprar nossos nichos, nossos ídolos que nós estamos fazendo aqui, nós vamos quebrar. A cidade vai quebrar. Então, nós vamos ver que teve um tumulto ali. No livro de Atos fala que houve um grande tumulto ali. E eles queriam matar o apóstolo Paulo e tal. Conforme nós vamos ver que chegou um momento lá que juntou tanta gente, ali o alvoroço de uma grande multidão gritando, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, né? E os discípulos não deixaram o apóstolo Paulo ir lá, né? E acabou que teve um certo homem lá que defendeu o apóstolo Paulo. Olha, esses homens só estão pregando aqui, né? Não vamos matar ele não, porque ele não está falando nada da grande Diana, ele só está falando, pregando sobre o seu Deus. Então, vamos parar com isso aí. E acabou-se o tumulto e Paulo acabou indo embora da cidade de Éfeso, depois que ficou 3 anos ali. Mas nós vamos ver que foi uma igreja ali que ficou bem fundada, devido a você ver, a mensagem que ele escreveu ali não vai corrigir erro doutrinário, quer dizer, uma igreja que não tinha erros, problemas, conflitos, né? E nós vamos ver que até mesmo lá na frente, o apóstolo João escreveu uma carta para eles lá no Apocalipse. Então é uma igreja que ficou ali alicerçada, né? Tá? Por mais que havia idolatria na cidade, mas a igreja também continuou ali naquela cidade, tá? Então nós vamos ver aí sobre os destinatários aí que o apóstolo Paulo ele escreveu aos santos infiéis em Cristo Jesus. Então nós vamos ver ali que o apóstolo Paulo reconhecia que a igreja que ficou ali, os irmãos que ficaram ali eram santos, quer dizer, os separados do mundo, da idolatria. Nós vamos ver na história que Éfeso era uma igreja que tinha muitas práticas ocultistas, né? Tinham livros de magia, inclusive quando o apóstolo Paulo estava pregando ali, várias pessoas queimaram esses livros de magia, tá? De práticas ocultistas. Então ali, os que se converteram de verdade ao modo do apóstolo Paulo chamar eles de santos, que são os separados do Senhor, aqueles que Deus separou para si, e eles também se separaram do mundo, do pecado, para viver para Deus. E o apóstolo Paulo falou também que eles eram fiéis em Cristo Jesus. Então, uma coisa muito importante, aquela igreja tinha fidelidade a Jesus, né? E a sua saudação no versículo 2, graça e paz, né? Então, mais uma vez aqui o apóstolo Paulo chamando eles ali a graça de Deus na vida deles, né? O dom imerecido. Então, todos nós que aceitamos Jesus como Salvador, nós recebemos um dom imerecido, ou favor imerecido de Deus, como alguns dizem, tá? Um dom imerecido por quê? Porque vem dele, tá? Não é mérito nossa salvação, né? A salvação é mérito todo do Senhor Jesus, e nós, pela fé, aceitamos a graça de Deus, tá? E a paz também, porque aqueles que estão com o Senhor Jesus, eles recebem a paz, por mais que haja tribulação, conflito, inclusive até mesmo na morte. Os mártires que morreram por amor a Cristo, tá? Eles morreram com a paz do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, lá em João 14, ele diz, deixe-vos a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dou. Por quê? Porque a paz de Cristo ela excede todo entendimento, como diz o apóstolo Paulo em outro texto. Então o próprio Jesus nos dá paz. Então, meu irmão, o momento que você estiver passando, pode ser momento de luta, tribulação, tá? Tenha a paz de Deus na sua vida, tá? A paz de Deus é que nos faz permanecer firmes, que faz com que nós tenhamos confiança nele, que nós sabemos que ele é Deus, tá? Por mais que o mundo desabe, é importante nós jamais perdemos a paz de Deus, a confiança inabalável nele, tá? Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos que nem a morte nos separa do amor de Deus.
Então não é uma luta, não é uma tribulação, nada vai separar, nem mesmo o momento difícil que nós estamos passando, não pode tirar a nossa paz, não pode tirar a nossa confiança em Deus, porque Deus está no controle, tá? Deus está acima de todas as coisas, Ele é o Senhor da nossa vida, do céu e da terra, tá? Então, resumir o nosso segundo tópico aqui, essa carta era uma carta que foi dirigida às igrejas da Ásia Menor, que nós já falamos aqui, que é o atual país da Turquia hoje. Começou por Éfeso, mas depois ali elas foi levado ali para mais outras igrejas, tá? Então, o último tópico da lição, daqui a pouquinho a gente termina, fica conosco aí até o finalzinho, tá? Deus abençoe muito aí os irmãos que estão assistindo aí, tá? Todos que estão assistindo, comentando, continue comentando. Então, qual é o propósito dessa carta aos Efésios? Nós vemos um propósito importante, que era atender às múltiplas necessidades da igreja, tá? Então, era uma carta que falou assim, vários assuntos profundos ali, igual eu disse, sobre a salvação, exaltando a Deus pela salvação, tá? E alguns conselhos práticos, nos dando também ali vários conselhos sobre a batalha espiritual. Então, várias necessidades ali da igreja, tá? Ele é um tratado sobre a igreja, o corpo de Cristo, tá? Montanha Vargas, Deus abençoe muito, Sirlei Militão também, tá? Deus abençoe muito vocês que estão aí, todas as famílias de vocês, tá? E conosco, tá? Então, nós vamos ver aqui uma grande coisa que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a salvação de Deus, é que Deus formou o corpo, a igreja como corpo de Cristo. Então, a igreja, todos aqueles que aceitaram Jesus, em todas as épocas, em todos os lugares, fazem parte do corpo de Cristo, da salvação de Cristo Jesus, onde Ele é o cabeça e nós somos o corpo. O outro texto fala da igreja como um edifício onde o Senhor Jesus ele é a pedra principal de esquina e nós fomos fundados ali, tá? Como um edifício, tá? Onde nós temos uma base que é o Senhor Jesus, tá? Ele mesmo diz que a igreja seria fundada nele, né? A grande rocha, lá em Mateus 16 você vai ver lá, que ele é a Petros, a grande rocha, né? A Petra, que é a grande rocha, né? Tá? Então a rocha que a igreja é fundada, né? Então nós somos fundados em Jesus Cristo, um grande fundamento da igreja, tá? Então ela foi escrita nisso. O comentarista também ele fala aqui que não tinha problemas, igual algumas igrejas, por exemplo a igreja de Corinto, que tinha algumas coisas ali que precisavam ser resolvidas. Então o apóstolo Paulo mandou carta para a igreja de Corinto, né, para poder dar alguns conselhos, e essa igreja não tinha problemas assim, problemas específicos em nenhuma área, tá? O apóstolo Paulo só falou algumas coisas, por exemplo, mostrando que aqueles gentios que estavam ali sendo convertidos, tá? Eles vinham ali de um mundo que havia muita idolatria, muita magia, misticismo, ocultismo, né? E agora, quando eles se reuniram ali, tá? Então havia ali agora uma nova visão do mundo ali, que essas práticas foram abandonadas, né? Todas essas práticas são condenadas pela Bíblia, tá? Mostrando que Deus está no controle de tudo. Uma outra ênfase que ele deu também ali ao passado daqueles irmãos de Éfeso, né, que alguns tinham ali imoralidade, bebedeiras, tá? Mas agora eles foram salvos pela graça, tá? Não por eles mesmos, mas pela graça de Jesus Cristo, aceitaram isso pela fé, e agora eles teriam um novo estilo de vida, tá? Por quê? Toda vez que aceitamos Jesus, nós somos tornados novas criaturas em Cristo. Então aí entra a santificação, que é um assunto também falado em todas as cartas de Paulo, uma nova maneira de viver pela santificação, tá? E também uma coisa que ele tinha muita preocupação, o apóstolo Paulo, é que a igreja ela era formada por judeus e gentios. Então ali, a carta de Éfeso, a maioria ali eram pessoas gentias, né? Pessoas cidadãos romanos, havia também judeus ali que aceitaram Jesus, tá? Mas a partir do momento que nós aceitamos a Ele, nos juntamos à igreja, aí já não há mais gentil, não há mais judeu, por quê? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, tá? Primeiramente, Jesus veio para os judeus, mas a Bíblia fala em João capítulo 1 que os seus não receberam, veio para os que eram seus, os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, chamados filhos de Deus. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver que aquele muro de separação entre judeus e gentios, para Deus, cai essa separação. Então, todos aqueles que aceitam Jesus fazem parte do corpo de Cristo, independente de ser judeus ou gentios. Inclusive, a salvação dos gentios já é proclamada lá no livro do Antigo Testamento, porque Deus, na verdade, escolheu os judeus para que fosse um povo peculiar seu, mas que os judeus seriam bênção para todas as famílias da terra. Isso ele escolheu através de Abraão, lá em Gênesis 12. Tá? Então, o plano de Deus, na verdade, é que todo mundo fosse alcançado. Tá? Então, quando nós aceitamos Jesus ali, cai essa separação entre judeus e
gentios e formamos a igreja de Cristo. Tá bom? Então nós vamos falar isso em outras lições também, tá? Muito maravilhoso, vamos estudar. Deus abençoe também o irmão Gessé, irmão Cleo também, que estão conosco aí. Deus abençoe todos os irmãos que estão assistindo. Às vezes o irmão, quem não comentou, o irmão está participando do comentário, mas está aí assistindo. Deus abençoe muito a sua vida também. Vamos mais aí um pouquinho, tá? Então a mensagem principal aí sobre Cristo, cabeça da igreja, e a igreja, o corpo de Cristo, tá? Então nós vamos estudar isso em outras lições, tá? Uma coisa bem importante aí, tá? Só para a gente já terminar aqui. Quais são alguns assuntos que vão ser falados na mensagem? Tá? Isso aqui eu disse é o resumo principal, mas nós vamos ver assim, que se formos olhar assim, parte a parte, nós vamos ver que tem muitos assuntos profundos. Tá? Então, primeiro, por exemplo, alguns assuntos que o comentarista escreveu aqui. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, esse plano já vem lá da eternidade, o plano de redenção da humanidade, de juntar judeus e gentios num só corpo, a igreja. Isso já vem lá antes da fundação do mundo. Tá? A atuação do Espírito Santo também, como penhor da experiência de salvação. Então o Espírito Santo tem um papel muito principal e relevante nessa carta. Tá? Onde nós vamos ver aí que o apóstolo Paulo fala que ele é o selo, né? Então todos aqueles que receberam o Espírito Santo receberam Jesus são selados com o Espírito Santo. Tá? E ele é o penhor da nossa salvação. Penhor, na verdade, nada mais é do que uma primeira parcela, uma primeira prestação. Então é como se você, por exemplo, tivesse alguma coisa, comprasse alguma coisa e você dá uma primeira parcela, uma primeira prestação, é o penhor. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Se a salvação é uma coisa tão grandiosa, maravilhosa, então já começa com a presença do Espírito Santo hoje na nossa vida. Se ter o Espírito Santo hoje é uma coisa maravilhosa, fantástica, imagine lá no futuro, quando nós estivermos junto com o nosso Senhor Jesus, quanto será maravilhoso, né? Então, temos hoje essa primeira prestação, já nos diz tudo, tá? Então, é importante a valorização da presença do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus nos diz para nós não extinguirmos o Espírito Santo, né? Não entristecermos ele, mas, pelo contrário, andarmos como salvos em Cristo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que está conosco nos ajuda, nos ensina e está conosco. Então nós precisamos valorizar muito a presença do Espírito Santo. Outra coisa que ele fala, o apóstolo Paulo, é a reconciliação dos povos por intermédio da cruz, que eu acabei de dizer, a cruz juntou judeus e gentios num só povo. Tá? A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida também baseado na unidade, na comunhão do Espírito Santo. Aí vai falar da frutificação, da adoração, da intercessão do Espírito Santo. Então tudo isso o Espírito Santo nos ajuda. Tá? Então é importante nós olharmos isso. Deus abençoe também o irmão Luiz Ricardo, que está conosco. Tá? Pastor Carlos Silva também, de Paraíso, toda a sua família, os irmãos de Paraíso. Deus abençoe muito. Tá? Essa carta também nos dá muitos conselhos práticos, irmãos, sobre relacionamentos conjugais, tá? Entre o marido e mulher, entre pais e filhos, servos e senhores, tá? Vários conselhos práticos, e também vai nos falar sobre a nossa batalha espiritual. Nós estudamos aí recentemente, ano passado, 2019, sobre batalha espiritual, então nós vamos na última lição falar um pouquinho também. Então é uma carta completa, fala muitas e muitas coisas, tá? Então hoje nós estamos dando só mesmo uma introdução, tá? Da nossa lição, o pastor Carlos comentando aqui, o Espírito Santo, penhor e garantia da nossa salvação, ô glória, né? Então, olha que maravilha ter o Espírito Santo, né? Ter aí já essa primeira parcela da nossa salvação, a presença do Espírito Santo. Olha que o Espírito Santo faz coisas maravilhosas por nós, né? Então, ele nos dá dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, renovação, né? Então, precisamos buscar essa comunhão com o Espírito Santo cada dia mais. Então, Deus abençoe o pastor Carlos, tá? Deus abençoe muito. Tá, então, irmãos, para terminar o terceiro tópico aqui, também já terminando a lição, daqui a pouquinho. Então, o terceiro tópico nos fala uma abordagem da carta e vai girar em torno de duas temáticas, né? Jesus Cristo a cabeça e a igreja faz parte do corpo de Cristo, tá? Então, o quanto é maravilhoso nós podemos ter sido chamados por Deus e estar no corpo de Cristo, né? No corpo da igreja eleita para a salvação em Jesus Cristo, né? Então, que maravilha que nós vamos estudar durante esse trimestre, você não pode perder, as nossas lições são maravilhosas. A conclusão, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor merecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus, que falando da sua graça. Tá? Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Então aqui a conclusão revela tudo que nós falamos aí, tá? Vai mostrar aí um resumo
com profundidade da salvação. Nas outras lições vocês vão ver que o tema de salvação é um tema muito profundo, tá? Um tema teológico de profundidade aí. Quando você estuda livros teológicos ou curso teológico, você vai ver que a doutrina da salvação é uma doutrina profunda, tá? O apóstolo Paulo escreveu quantos capítulos sobre salvação, né? Então, sobre a igreja também, quantos capítulos ele revela ali sobre a igreja. Então, nós recebemos a graça de Deus gratuitamente. Nós não merecemos salvação, mas ele, por seu amor, nos deu esse dom imerecido aí, que é a salvação em Cristo Jesus. Tá? Então, vamos viver, como diz o apóstolo Paulo, em santidade e alicerçados no corpo de Cristo. Sempre firmados nele, tá? Que é a cabeça da igreja. Tá? Então, que lição maravilhosa que nós estudamos. No próximo domingo, vamos estudar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, nós vamos ver aqui bênçãos espirituais, o quanto elas são sublimes em Cristo Jesus, tá? O quanto elas são maravilhosas, grandiosas. Nós não temos nem palavras para dizer sobre essas bênçãos, mas vamos estudar um pouquinho do que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios sobre essas bênçãos espirituais. Temos aqui as outras lições também. Não deixe depois de estar assistindo os vídeos das outras aulas que foram colocadas, as aulas dos jovens, dos adolescentes, dos nossos juvenis, né, dos juniores, do maternal. Então temos várias classes aí, também tem suas aulas, tá? O nosso parabéns aí para os aniversariantes. Ontem foi o aniversário do jovem Willy, tá? Então Deus abençoe você, jovem Willy, lá da classe dos jovens, tá? Também nosso aluno da escola dominical. Deus abençoe muito a sua vida, tá? Amanhã também é aniversário da irmã Sirlene Militão. Então Deus abençoe muito a irmã Sirlene Militão, tá? Que Deus dê muitos anos de vida, tá? Se tiver mais algum irmão aniversariante, depois escreve nos comentários aí pra gente mandar um parabéns, tá? Porque os dois que eu tinha acesso aqui hoje aqui, tá? Deus abençoe a irmã Tânia Vargas Nogueira aí, aula abençoada. Deus abençoe muito pela sua presença, tá? A presença de todos vocês. Então, nossos parabéns aos aniversariantes aí, né? A gente queria muito entregar o cartão para vocês aí, mas como não estão podendo fazer escola lá na igreja, né? Mas fica aí o nosso cartão aí, que Deus abençoe muito vocês, dê muitos anos de vida, tá? E nós terminamos hoje nossa aula aqui. Então, a aula vai ficar aí disponível aí nas redes sociais. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado, tá? Então, continue mandando os comentários aí, tá? E participe conosco no próximo domingo, 9 horas da manhã de novo. Estaremos aí continuando a sequência, estudando a lição de número 2, tá? Então, continue esse trimestre aí, será uma bênção, né? Vamos fazer uma oração aqui para Deus continuar operando. Não esqueça hoje, durante o dia, de estar clamando, né? Você que está jejuando, aí, continue seu jejum, orando, clamando a Deus. E nós sabemos que Deus ele vai fazer coisas maravilhosas. À noite, 7 horas da noite, aqui 19 horas, estaremos transmitindo o culto da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Tá? Então o pastor Gé já tem avisado durante a semana, ele vai estar aí depois do almoço distribuindo, tá, os itens da ceia, que é o pão e o cálice, tá, para todos os irmãos aí participarem no culto online, tá? Então não vamos só assistir um culto, não, vamos estar aí, você que está colaborando nas redes sociais, e você vai estar participando ali com toda a reverência de um culto, adorando a Deus na sua casa, né? Como nós vimos aí no Novo Testamento, vários irmãos que adoravam a Deus em casas também, tá? Então você vai estar aí com toda a reverência, com todo o temor do Senhor, participando da ceia no seu lar juntamente conosco. Então 7 horas da noite ali, você pode entrar nas redes aí da ADM Santaú, tá? No YouTube, Facebook, Instagram, tá? E participando aí da ceia do Senhor, que para nós aí é um memorial da morte de Cristo, né? A esposa do pastor Dinei fez aniversário. A esposa do pastor Dinei também fez aniversário. Ô, pastor Dinei, desculpa aí, tá? Eu ter falado, ontem eu vi lá no grupo da igreja lá, que o senhor colocou, ela estava lá respondendo os parabéns e a gente esqueceu. Que parabéns para ela também, tá? Para a esposa do pastor Dinei, lá de São Tomás de Aquino, todos os irmãos que estão lá nos assistindo, Deus abençoe muito, tá? Então, chegamos ao fim, nós vamos estar fazendo a oração e já despedindo os irmãos aí, que vocês tenham um bom dia na presença de Deus. Vamos orar? Santíssimo Deus, soberano Pai, Senhor, nós oramos ao Senhor que terminando mais uma aula, meu Deus, escola dominical, aonde nós, Senhor, e vários irmãos estamos aí conectados, Senhor, pelas redes sociais. Meu Deus, continua abençoando a nossa vida, continua, Senhor Jesus, com cada um dos teus filhos, Senhor, que estão nos seus lares, onde eles estão agora, o Senhor é onisciente, sabe todas as coisas, visita eles, Senhor Jesus, derramando a sua graça abundante, derramando o seu poder, meu Deus, visitando, meu Deus, e continue, Senhor, agindo em favor do nosso Brasil. Age, Senhor Jesus, em favor de nós. Senhor, que o inimigo, nossas almas, não venham prevalecer, Senhor, que ele não venha ter êxito na sua missão do Senhor Jesus, de abalar a sua igreja, de abalar os irmãos, de destruir as famílias, Senhor. Não deixe que isso aconteça, mas interceda por nós, meu Deus. Age em nosso favor. O Senhor disse que quando nós clamássemos,
o Senhor nos ouviria, atenderia a nossa oração e sararia a nossa terra. Senhor, age em favor do Brasil, age em favor do mundo, Senhor. São tantos irmãos orando durante esse dia hoje, são tantos irmãos jejuando, clamando, intercedendo, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Então, pela fé, Senhor, nós oramos e cremos que o Senhor entrará esses dias no nosso país e fará uma mudança tão grande que as pessoas verão que o Senhor é Deus na nossa nação. Então, Deus, nós oramos e clamamos ao Senhor, muito gratos ao Senhor pela vida e por tudo que o Senhor tem nos dado. Então, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. A pastora está com o aniversário do presidente. Mais uma coisinha aqui antes da bênção aqui, irmãos, você que ainda está conosco, dia 9, aniversário do nosso pastor Gésner Menezes, dia 7. Dia 7, quer dizer, desculpe o pastor, eu não tinha visto o comentário. Então, dia 7 é aniversário do pastor Gésner Menezes, tá? Então, que vai aniversariar essa semana também. Deus abençoe muito nosso pastor presidente, tá? Toda a sua família, tá? Então, que Deus abençoe muito. Então, irmãos, fiquem na paz e até domingo que vem, em nome do Senhor Jesus. Amém.